Em 24 de fevereiro de 2022, uma grande guerra começou na Europa. A Rússia atacou a Ucrânia. Esta não foi uma pequena luta. Foi uma grande invasão. Muitas pessoas ficaram chocadas. O mundo assistiu enquanto tanques russos entravam na Ucrânia. Esta guerra não começou do nada. Ela estava se formando há anos. Havia muitas razões pelas quais isso aconteceu. Algumas eram antigas, algumas eram novas, mas todas elas eram importantes. A guerra entre a Ucrânia e a Rússia é muito complexa. Ela envolve história, política e cultura. Para entendê-la, precisamos examinar muitas coisas. Precisamos ver como esses dois países estão conectados. Também precisamos ver como eles são diferentes. Neste ensaio, exploraremos como esta guerra começou. Analisaremos os eventos que a antecederam. Tentaremos entender por que isso aconteceu. Esta guerra mudou muitas vidas. Também mudou a forma como os países trabalham juntos. Vamos começar nossa jornada para entender este evento importante. Ucrânia e Rússia têm uma longa história juntas. Por muitos anos, eles fizeram parte do mesmo país. Este país chamava-se União Soviética. A União Soviética era muito grande e poderosa. Incluía muitos lugares e pessoas diferentes. Em 1991, algo importante aconteceu. A União Soviética se desfez. Muitos novos países foram formados. A Ucrânia foi um desses novos países. Ela se tornou independente pela primeira vez em muitos anos. A Rússia também era um novo país, mas era muito maior que a Ucrânia. Depois de se tornarem independentes, a Ucrânia e a Rússia ainda mantinham laços estreitos. Muitas pessoas na Ucrânia falam russo. Muitas famílias têm membros nos dois países. Mas também havia diferenças. A Ucrânia queria ser seu próprio país. Ela queria fazer suas próprias escolhas. Com o tempo, essas diferenças aumentaram. A Ucrânia começou a olhar mais para a Europa. Ela queria se juntar a grupos como a União Europeia. A Rússia não gostou disso. Ela queria que a Ucrânia permanecesse próxima da Rússia. Isso criou tensão entre os dois países. Em 2013, algo importante aconteceu na Ucrânia. O presidente na época era Viktor Yanukovych. Ele era amigo da Rússia. Ele decidiu não assinar um acordo com a União Europeia. Muitos ucranianos ficaram irritados com isso. As pessoas começaram a protestar em Kiev, a capital da Ucrânia. Esses protestos foram chamados de Euromaidan. Eles duraram meses. Os manifestantes queriam que a Ucrânia estivesse mais próxima da Europa. Eles também queriam menos corrupção em seu governo. Em fevereiro de 2014, os protestos se tornaram violentos. Muitas pessoas ficaram feridas. Algumas foram mortas. O presidente Yanukovych deixou a Ucrânia. Ele foi para a Rússia. Um novo governo assumiu o controle na Ucrânia. Este novo governo era mais pró-europeu. A Rússia não ficou feliz com essas mudanças. Ela disse que o novo governo na Ucrânia era ilegal. A Rússia estava preocupada que a Ucrânia se tornasse muito próxima do Ocidente. Ela tinha medo de perder influência na Ucrânia. Isso levou ao próximo grande evento desta história. Logo após a mudança de governo na Ucrânia, a Rússia fez uma grande jogada. Ela enviou soldados para a Crimeia. A Crimeia é uma península no sul da Ucrânia. Tem muita gente que fala russo. A Rússia assumiu o controle da Crimeia muito rapidamente. Em março de 2014, a Rússia disse que a Crimeia agora fazia parte da Rússia. Eles chamaram isso de anexação. A maioria dos países do mundo disse que isso não era legal. Eles disseram que a Rússia não tinha o direito de tomar parte da Ucrânia. Mas a Rússia manteve a Crimeia de qualquer maneira. A anexação da Crimeia foi um choque para muitas pessoas. Mostrou que a Rússia estava disposta a usar a força para conseguir o que queria. Também mostrou que a Rússia não se importava com o que outros países pensavam. Isso deixou muitos países preocupados com o que a Rússia poderia fazer a seguir. Para a Ucrânia, perder a Crimeia foi muito difícil.
fazia parte do país deles. Muitos ucranianos se sentiram com raiva e medo. Eles se perguntavam se a Rússia tentaria tomar mais de suas terras. Este evento piorou muito a relação entre a Ucrânia e a Rússia. Tensões no leste da Ucrânia. Depois da Crimeia, os problemas começaram no leste da Ucrânia. Esta área é chamada de Donbas. Inclui duas regiões, Donetsk e Luhansk. Muitas pessoas lá falam russo. Alguns deles queriam estar mais próximos da Rússia. Em abril de 2014, grupos armados assumiram o controle de prédios do governo em Donbas. Eles disseram que eram independentes da Ucrânia. A Ucrânia chamou isso de rebelião. Ela disse que a Rússia estava ajudando esses grupos. A Rússia disse que não estava envolvida. Os combates começaram entre as forças ucranianas e os grupos rebeldes. Essa luta durou anos. Foi chamado de conflito congelado. Às vezes era muito violento, outras vezes era mais silencioso, mas nunca parou realmente. Muitas pessoas morreram neste conflito. Muito mais tiveram que deixar suas casas. A luta tornou a vida muito difícil para as pessoas no leste da Ucrânia. Também manteve as tensões altas entre a Ucrânia e a Rússia. O resto do mundo tentou ajudar a fazer a paz, mas não funcionou. Fortalecimento militar da Rússia. No final de 2021, algo novo começou a acontecer. A Rússia começou a mover muitos soldados perto da fronteira com a Ucrânia. Ela disse que isso era apenas para a prática. Mas muitas pessoas estavam preocupadas. Eles pensaram que a Rússia poderia estar planejando atacar a Ucrânia. O número de soldados russos continuou crescendo. Havia tanques, aviões e navios. Parecia que a Rússia estava se preparando para uma grande luta. A Ucrânia e outros países pediram explicações à Rússia. A Rússia disse que não planejava atacar. Muitos países tentaram impedir que uma guerra acontecesse. Eles conversaram com a Rússia. Eles avisaram a Rússia para não atacar. Alguns países enviaram armas para a Ucrânia para ajudá-la a se defender. Mas as tensões continuaram aumentando. Em fevereiro de 2022, as coisas ficaram ainda mais sérias. A Rússia disse que estava reconhecendo Donetsk e Luhansk como países independentes. Isso era contra o direito internacional. Isso fez muitas pessoas pensarem que a Rússia ia fazer algo grande. Eles estavam certos. A eclosão da guerra. Em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia atacou a Ucrânia. Era de manhã cedo. Aviões, navios e soldados russos começaram a atacar ao mesmo tempo. Foi uma grande surpresa, embora muitas pessoas estivessem preocupadas que isso pudesse acontecer. O exército russo entrou na Ucrânia por várias direções. Eles vieram do leste, do norte e do sul. Eles atacaram cidades e bases militares. A Ucrânia revidou, mas foi muito difícil. O exército russo era muito maior. O mundo reagiu rapidamente. Muitos países disseram que a Rússia estava errada em atacar a Ucrânia. Eles impuseram sanções à Rússia. Isso significa que eles pararam de fazer negócios com a Rússia. Eles também enviaram ajuda à Ucrânia. Mas eles não enviaram soldados para lutar. A guerra se espalhou pela Ucrânia. Havia combates em muitos lugares. Muitas pessoas tiveram que deixar suas casas. Eles se tornaram refugiados em outros países. A guerra mudou a vida de milhões de pessoas. Também mudou a forma como os países trabalham juntos em todo o mundo. Estado atual e impacto global. Hoje, a guerra na Ucrânia ainda está acontecendo. Já se passaram mais de 2 anos desde que começou. Muitas coisas mudaram. A Ucrânia tem lutado muito para se defender. A Rússia não conseguiu tomar conta de todo o país. A guerra teve grandes efeitos no mundo. Isso tornou os alimentos e a energia mais caros em muitos países. Mudou a forma como os países trabalham juntos. Muitos países agora estão mais preocupados com sua segurança. Eles estão gastando mais dinheiro com seus exércitos. O povo da Ucrânia sofreu muito.
Muitos perderam suas casas ou entes queridos. Mas eles também mostraram grande coragem. Muitos países continuam a apoiar a Ucrânia. Eles enviam armas e outras ajudas. O futuro ainda é incerto. Ninguém sabe quando ou como esta guerra vai acabar. Mas já mudou o mundo de muitas maneiras. Mostrou como é importante que os países trabalhem juntos. Também mostrou como pode ser perigoso quando eles não o fazem.